paz do Senhor Jesus a todos. A gente vai para o nosso ensino reflexão do dia. Nosso ensino hoje, nossa mensagem do dia, está na segunda epístola de Paulo para Timóteo, no capítulo 1. Essa é conhecida como a última carta de Paulo, né? É a última carta escrita de Paulo. Nessa época houve uma grande perseguição, estava tendo uma grande perseguição aos cristãos. Os romanos estavam vindo com uma perseguição severa. Havia um imperador aqui, imperador Nero, né? Era o imperador que estava ali num objetivo focado de pegar os cristãos, né? E fazer deles um exemplo de humilhação, de sofrimento. Então, o que acontece? Com essa perseguição, os cristãos começaram a ser pegos, alguns cristãos começaram a ser pegos e começaram a sofrer ali nos cárceres, né? Humilhação, açoites, sofrimento. E os cristãos, ao verem isso, alguns serem pegos, começaram a sentir vergonha daqueles que eram pegos, começaram a se envergonhar do que eles estavam passando, daquela humilhação, daquele sofrimento que estavam passando. E eles começaram a ter medo. Eles começaram a ter medo de também serem pegos. Então eles começaram a ficar com medo de serem pegos e passarem por aquilo também. Então alguns começaram a abandonar o evangelho e outros começaram a usar o evangelho em circunstâncias só. Começaram a ter uma fé circunstancial. Em alguns momentos eles pregavam, em alguns momentos eles diziam que não eram cristãos. Então eles diziam que eram cristãos quando convinha. Quando não convinha, eles não eram cristãos. E Paulo vai falar sobre isso. Para que Timóteo não vá na onda dessas pessoas. Que Timóteo não tenha uma fé fingida, mas que Timóteo venha a ser cristão em todo o tempo, não só quando convém, mas em todo lugar que ele estiver, em todo instante, que ele venha pregar o verdadeiro evangelho, que ele não mude o evangelho por causa das circunstâncias, por causa das aflições, por causa do sofrimento e nem por medo algum. Então no versículo 4 diz assim do capítulo 1: Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Timóteo, eu tenho lembrado aqui das tuas lágrimas e eu estou ansioso para ver você. E eu vou te ver com alegria, porque eu sei que a sua fé não é fingida. Eu sei que a sua fé é verdadeira, Timóteo. E essa fé verdadeira que você tem é a mesma fé que habitou na tua avó Loide e depois na tua mãe Eunice. E eu tô certo que essa mesma fé habita em você, é uma fé verdadeira, não é hipocrisia. Então no versículo 6 continua: Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Timóteo, eu estou aqui te trazendo à memória que dentro de você há um dom de Deus. E esse dom de Deus, esse Espírito de Deus que há dentro de você, não é um espírito de covardia. Pelo contrário, é um espírito de ousadia. É um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, que você não venha a se envergonhar desse evangelho. Que você não venha a se acovardar. Que você não venha a temer. Porque esse espírito não é de Deus. O Espírito de Deus que habita em você, Timóteo, é um espírito de ousadia, de coragem, de amor e de moderação, de discernimento, né? Então que você reaviva esse dom dentro de você. Que você se lembre que dentro de você há esse espírito, não é um espírito de covardia, não. Então no versículo 8 continua: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Então, por conta disso, desse espírito que tem dentro de você, nunca se envergonhe, Timóteo, do nosso evangelho, do evangelho que Cristo nos deixou. Não se envergonhe do que a palavra de Deus diz. Não tenha vergonha em dizer o que a palavra de Deus diz. Não importa onde estejam, não importa a circunstância, não importa quem está ouvindo. Não se envergonhe de pregar a verdade. E aqui continua: E não se envergonhe também de mim, Paulo diz. Não se envergonhe de mim, Timóteo, porque eu tô aqui preso, porque eu tô sendo açoitado, porque eu tô sendo humilhado, porque tudo que eu tô passando não é porque eu sou um ladrão, não é porque eu mereço passar isso, mas eu tô passando tudo isso porque eu estou pregando a Cristo. Então não se envergonhe do que eu tô vivendo.
Porque se envergonhar do que eu estou vivendo é se envergonhar do Evangelho de Cristo. Porque tudo que eu estou passando é porque eu tenho pregado o Evangelho de Cristo. E aqui ele continua. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Pelo contrário, não se envergonha de mim não, Timóteo. Pelo contrário, participa comigo do meu sofrimento e vai pregar também. Participa comigo e vai contar também as boas novas para as pessoas. Participa comigo desse sofrimento que é pregar a verdade num mundo corrompido. Participa comigo. E aqui continua no versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então aqui diz, né? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Participa comigo, Timóteo. Vamos pregar a verdade para o mundo, Timóteo. Não porque a gente é bom, não porque nós merecemos, não porque nós somos o máximo, porque nós não fomos escolhidos pelo que fizemos, por alguma obra que tenhamos feito, nós não fomos escolhidos porque nós somos bons, mas nós somos escolhidos e chamados pela graça. Então vamos pregar. E aqui continua então, né? E manifestada, né? A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz para a luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso é que eu estou sofrendo essas coisas. Então, Paulo diz claramente, ele tem plena consciência. Ele não se considera um encarcerado de Nero, ele não se considera um encarcerado de Roma, ele se considera um encarcerado de Cristo. E ele diz claramente, eu sei por que eu estou passando isso. Eu sei por que esse mundo está me afligindo. Eu sei por que eu estou passando essas perseguições, porque eu fui chamado por Deus para ser um apóstolo e mestre. Eu fui chamado para ser um pregador. E é por isso que eu estou sofrendo isso. E continua no versículo 12. E por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E eu não me envergonho do que eu tenho passado. Eu não tenho vergonha dessa perseguição, desse sofrimento e dessa humilhação que eu estou passando. Eu não tenho vergonha, porque eu sei quem eu tenho servido. Eu sei quem eu tenho pregado. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele está vendo tudo isso. E Ele está guardando tudo isso para o dia do juízo ser contado ao meu favor. Tudo isso vai ser contado ao meu favor e Ele está vendo. No versículo 13 continua: mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Timóteo, continua pregando a verdade. Continua pregando o evangelho como Cristo nos entregou. Não faça igual essas pessoas que distorcem a palavra de Deus, mas continua pregando do jeito que ela é. Continua pregando a verdade que Cristo nos entregou. E aqui diz, versículo 14: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Continua pregando e assim você vai guardar um bom depósito para você. E isso vai ser contado a teu favor no dia do juízo. E no versículo 15 continua: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre estes, cito Fígelo e Hermógenes, né? Então aqui, Paulo está dizendo que a igreja da Ásia, né? As igrejas da Ásia abandonaram ele. Ele fala, agora que eu tô aqui, né? Sofrendo aflição, tô sendo perseguido, humilhado. Eles me abandonaram. Eles têm vergonha de mim, do que eu tô passando. Eles têm medo de passarem pela mesma coisa que eu tô passando. Então eles me abandonaram. E isso acontece muito, né? Às vezes a gente, num momento de dificuldade, de aflição, de perturbação, as pessoas se afastam, né? A gente vê que sobram poucas pessoas ao nosso redor no momento em que mais precisamos. E é isso que acontece aqui. Paulo diz, a fé dessas pessoas era uma fé fingida. Porque o que é a fé, gente? O que é o cumprimento da palavra de Deus? A palavra de Deus se cumpre em amar ao próximo como a si mesmo.
E o que é isso? Abandonar o outro quando o outro mais precisa. E eles fizeram isso, abandonaram a Paulo. Então, aqui no versículo 16, Paulo diz sobre alguém que não abandonou ele. Ele diz assim: conceda, Deus, misericórdia à casa de Onesíforo, porque esse muitas vezes me deu ânimo e ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Então, esse sim, Onesíforo, ele nunca me abandonou. Pelo contrário, quando eu estava em momento de perseguição, de aflição, de perturbação, ele fazia questão de me dar uma palavra de ânimo, de vir me animar, vir me colocar para cima. Ele não vinha para cá para me julgar. Ele não vinha me apontar o dedo e dizer que alguma coisa eu fiz para estar passando por isso, que eu merecia. Não, ele vinha me dar um ânimo. Nesse momento, muitas pessoas aparecem para nos julgar, apontar o dedo e dizer que a gente está errado, que a gente está passando por aquela coisa porque a gente está com pecado, né? O que mais aparece é o juiz, né, nesse momento. E aqui Paulo fala, não, ele veio para me animar. No momento de aflição, no momento de perturbação, já não basta o que a pessoa está vivendo, o próprio desânimo da situação que aquela pessoa está vivendo. O que ela precisa é de um ânimo, não de um julgamento. E é isso. Paulo diz isso, ele veio e me animou. Ele sim foi um bom homem. Então no versículo 17 continua: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Às vezes quando a gente está num momento de dificuldade, um momento de aflição, as pessoas correm da gente, as pessoas até atravessam a rua para não querer passar perto da gente, né? Para não querer dar uma palavra de ânimo, não querem se comprometer, porque a gente está com um problema. E Paulo aqui diz, não, ele pelo contrário, ele me buscava para me ajudar. Ele me procurava para me animar. E no versículo 18 ele finaliza: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte de Deus. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso, né? Então que Deus tenha misericórdia dele, porque ele foi um homem bom, ele me ajudou muito, ele me animou muitas vezes. Então que Deus tenha misericórdia dele. A gente vê aqui Paulo fala claramente, né, sobre o problema de ter uma fé fingida, de ter uma fé circunstancial, uma fé quando convém, né? Então, em determinado lugar eu tenho fé, em determinado lugar eu sou cristão, em determinado lugar não. Não convém eu ser cristão, então eu não sou cristã. Então, em determinado lugar eu confesso a minha fé, eu falo sobre a minha fé, eu ajo de acordo com o evangelho. E em outro lugar já não. Eu finjo que eu nem conheço a Cristo nesse outro lugar, porque não convém, porque eu posso ser rejeitada naquele lugar. Eu posso passar por uma zombaria naquele lugar? Então é sobre isso que Paulo fala, que você seja cristão em todos os lugares, que você manifeste sua fé em todos os lugares, que você pratique o evangelho em todos os lugares, que você não tem uma fé fingida, que você é crente em um lugar e fora daquele lugar você não é mais crente. Que naquele lugar, naquele ambiente você haja como um crente e fora daquele ambiente, em meio a uma rodinha, você age de outra forma. Que você não faça assim, mas que você seja fiel ao Evangelho, que você seja fiel a Cristo. Porque se você é uma pessoa em meio aos cristãos, né? Em meio aos cristãos é aquilo que aconteceu com essa igreja da Ásia. Em meio aos cristãos, eles eram cristãos. Eles pregavam sobre Cristo, eles agiam como cristãos em meio aos cristãos. Mas em meio a Roma, em meio ali aos pagãos, eles não eram cristãos, porque eles tinham medo. Eles falavam, não vou falar que eu sou cristão, porque senão eles vão me prenderem. Eles vão me prender, eles vão me humilhar, eles vão me açoitar. Então eu não vou falar. Então eles faziam isso. Em meio aos cristãos, eles eram cristãos. Em meio aos pagãos, eles não eram cristãos. E não existe meio termo. Ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você praticou o evangelho ou você não praticou o evangelho. E é isso que Paulo fala. Que não tenhamos uma fé fingida, mas que tenhamos uma fé em todo momento. Não tenhamos uma fé circunstancial. Ah, quando convém eu sou crente, quando não convém eu não sou. Naquela roda daqueles amigos eu posso ser crente, na roda daquele outro amigo ali já não posso. Não. Que nós sejamos os mesmos em todos os lugares e em todos os instantes. Em todo instante, né? Que não venhamos a nos corromper. Porque não existe meio termo, não existe em cima do muro, né? Não existe em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está de outro. Porque o muro também é de Satanás. Não existe meio termo. Então essa é a mensagem de hoje. Que nós tenhamos um posicionamento. Tenhamos um posicionamento.
em todos os lugares. Não é um posicionamento só dentro de uma congregação cristã. Quando estivermos congregados, todos os crentes ali, nós somos uma pessoa. Mas quando chegamos na nossa casa, nós somos outra. Porque ali na nossa casa não tem cristão. Eu sou a única cristã da minha casa, então na minha casa eu vou ser diferente. Não. Que nós sejamos os mesmos em todos os lugares, em todo instante. Essa é a mensagem de hoje. Posicionamento. Que a gente se posicione segundo o que o Evangelho nos ensina e a todo instante. Amém. Que fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém.